Fala galera, aqui é o Rafael, do canal Avançadamente. Sempre vemos nos documentários e noticiários o quanto nós somos capazes de fazer mal ao meio ambiente, quando nós modificamos a natureza de forma descontrolada. Mas será que nós causamos tanto mal assim? Ou será que é apenas sensacionalismo dessas matérias? Vamos ver nesse vídeo como uma mudança feita por nós causou consequências inesperadas e terríveis ao meio ambiente e a nós mesmos. Durante a década de 30, grande parte dos Estados Unidos foi devastada por poderosas tempestades de areia chamadas Dust Bowl, que destruíram cerca de 40 bilhões de hectares de terras produtivas e as transformaram em um grande deserto, fazendo deste um dos maiores desastres naturais da história desse país. Essas tempestades tinham até 3 quilômetros de altura e bloqueavam a luz do sol, transformando o dia em noite. A poeira levantada em uma única tempestade poderia encher caminhões o suficiente para dar 2 voltas ao planeta. A poeira era soprada até a alta atmosfera, onde os ventos são mais fortes, e eram transportadas por toda a extensão dos Estados Unidos até o Oceano Atlântico. A poeira chegou até a grandes cidades como Nova York e Chicago, cobrindo-as com uma grossa camada de poeira e deixando seus moradores em pânico. O desastre ocasionou temperaturas rotineiras de até 37 graus, ventos que chegavam até 160 km por hora, pragas de insetos, doenças respiratórias e eletricidade estática, tão fortes a ponto de derrubar uma pessoa. Tudo começou em 1862, quando o presidente Abraham Lincoln assinou uma lei chamada Lei da Propriedade Rural, onde 64 hectares de terra eram dados às pessoas que a desejassem cultivar. Essas terras eram compostas por grandes planícies de grama verde e uma terra úmida e fértil. Os europeus migraram em massa para essas áreas para poderem se beneficiar dessa lei e ganhar o seu pedaço de terra. Rapidamente, grande parte das planícies foram ocupadas. Para atrair mais pessoas para essas terras, o governo aumentou a concessão para 129 hectares e ofereceu viagens de trem grátis até as planícies. Os primeiros 20 anos foram maravilhosos para as pessoas que se aventuraram como novos fazendeiros, criando um forte crescimento na agricultura americana. Famílias puderam viver o verdadeiro sonho americano e ganharam muito dinheiro com as colheitas de trigo. Porém, o sonho começou a se tornar um terrível pesadelo quando, em 1929, ocorreu a Grande Crise. O preço do trigo começou a cair vertiginosamente, tornando impraticável o seu plantio. As grandes planícies, antes protegidas por uma grama forte, agora estavam expostas e propensas a uma catástrofe. Mas o pior veio quando uma grande seca atingiu a região agora desprotegida, matando as plantações de trigo que restavam e que não eram resistentes às secas, como a grama nativa que antigamente dominava a paisagem. O solo agora estava exposto como nunca antes havia ficado. Os vários centímetros de solo seco que ficaram expostos começaram a ser soprados pelos fortes ventos, dando início ao evento Dust Bowl. As fortes tempestades de areia agravaram ainda mais a seca e formaram seu próprio padrão climático. Os fazendeiros novatos no ramo não sabiam que, se deixassem o solo exposto e sem nenhum tipo de vegetação, ele começaria a voar com os ventos. Imagine como seria uma gigantesca nuvem negra com quilômetros de altura e com uma largura de perder de vista vindo para cima de você. Os fazendeiros que nunca haviam presenciado aquilo imaginavam que o mundo estava acabando e que nada poderiam fazer a não ser se esconderem em suas casas de madeira e se protegerem da poeira colocando panos úmidos no rosto. Com o tempo, os fazendeiros perceberam que a ameaçadora nuvem negra que colocava em risco suas vidas era nada mais, nada menos que a própria terra da qual eles tiravam seu sustento. Em apenas uma década, o solo rico e fértil, que havia levado milhões de anos para se formar, estava destruído pela ação do homem e se tornou uma ameaça.
Os vendavais, carregados de poeira, poderiam facilmente derrubar um homem, fazendo com que as pessoas se perdessem facilmente em meio a uma tempestade. Algumas dessas tempestades podiam durar até dias, e as pessoas se trancavam em suas casas para esperar que o sol encoberto voltasse a brilhar. Uma das consequências do Dust Bowl foi a perda da fertilidade da terra, que foi levada pelo vento. A poeira era tão fina que penetrava em todas as frestas das casas de madeira e era quase impossível de se proteger. Em 1936, a temperatura no Kansas chegou a incríveis 49,5 graus, fazendo com que insetos de todos os tipos, inclusive insetos peçonhentos, buscassem abrigo nas casas das pessoas, causando várias mortes por picadas. Por causa da falta de água e comida, as aves, que eram predadoras naturais dos gafanhotos, abandonaram o local, fazendo com que enxames desses animais tomassem conta do lugar e eliminassem o restante da vegetação que ainda existia. A fricção da poeira com o chão e objetos e o choque entre suas partículas as tornavam carregadas de eletricidade estática, e quando atingiam metais, também os deixavam carregados. As pessoas viam durante a noite os raios liberados por objetos de metal e cercas, e, inclusive, muitas pessoas acabavam levando choques fortes quando encostavam nesses metais que podiam até derrubá-las. Humanos e animais morriam aos montes por inalar a poeira. As crianças eram as que mais sofriam e muitas delas morreram. Famílias perderam seus parentes e seus rebanhos inteiros sem que nada pudessem fazer. Estava provado ali que a ação do homem, quando feita de forma massiva e irresponsável, pode causar consequências desastrosas ao meio ambiente e, consequentemente, a nós mesmos. A solução só veio quando os governantes perceberam o tamanho do problema que tinham em mãos e que ele era causado pela ação humana. Após enviar seus fotógrafos para registrar o sofrimento das pessoas nas planícies, com a finalidade de mostrar o tamanho do problema ao Congresso americano, e com uma enorme tempestade que chegou a atingir Washington, o então presidente Roosevelt conseguiu aprovação para criar um programa de recuperação de solo, onde milhões de árvores foram plantadas entre as fronteiras dos Estados Unidos com o Canadá e com o México, com a finalidade de segurarem os ventos e permitir que as plantações prosperem entre elas. Também foram ensinadas técnicas adequadas de cultivo e arado do solo aos fazendeiros, onde ele poderia reter melhor as águas das chuvas e não ser levado pelo vento, formando novas tempestades. Em pouco tempo, os esforços começaram a apresentar resultados positivos, permitindo que as chuvas retornassem à região. Em 3 anos, a perda do solo, devido às tempestades de areia, já haviam reduzido 65%. Aos poucos, as chuvas trouxeram fim às épocas de seca, trazendo novamente a esperança para o povo sofrido que ainda resistia no local. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. E se o tal do aquecimento global é ou não uma farsa, como muitos dizem por aí, eu não sei. Mas está mais do que claro que se nós explorarmos os recursos naturais da Terra de forma inadequada e irresponsável, nós poderemos sofrer gravemente as consequências.